E aí, quebrada daquele jeito, demorou? Então vamos aí, tá? Continuar o tema que a gente estava discutindo de diversidade econômica, agora é parte 2, o retorno, firmeza. E como eu disse, é muito, muito importante esse momento aqui que a gente vai fazer reflexões interessantíssimas para o vestibular e muito relevantes para a nossa atualidade, beleza? Muito importante. Então aqui a gente já viu, aqui é importante vocês verem também o quanto a atuação de hoje, dessas coisas que a gente vai discutir nesse vídeo em específico, eles são ou não são representados na nossa cultura atual, ou seja, e também, como eles são representados, beleza? Então isso é importante, vamos lá então. Então, como eu já disse, né, como a gente terminou o vídeo anterior, a aula anterior, falando sobre a questão dos jesuítas em confronto com quem? Inicialmente com os indígenas, nesse processo de tentar aculturar eles, submeter eles a uma cultura europeia, certo? E também a gente vê que esses jesuítas eles têm diversos confrontos com os senhores de engenho que estavam tendo problemas em relação à mão de obra, certo? Por causa da perda dos postos, dos fortes, né? Lá das feitorias, no caso, na costa oeste da África, pelos holandeses, beleza? Para os holandeses, beleza? Então, nesse momento, eles começam a buscar cada vez mais o apresamento indígena dentro da colônia, beleza? Dentro da América Portuguesa. Então, regiões como São Vicente, né, eles tiveram um grande impacto nisso, porque dentro de São Vicente a gente tinha uma região extremamente pobre, e aqui em São Vicente a gente tinha diversas pessoas que não tinham uma atividade necessariamente remunerada, né? Então essas pessoas elas acabam sendo, presta atenção que eu tô falando, porra. Essas pessoas elas acabam sendo acabam sendo captadas, né, por alguns grupos, né, por alguns grupos de pessoas, né, mais basicamente por bandidos, entendeu? Por bandidos que combateram em favor de Portugal lá na Angola, né? Então são pessoas que têm um treinamento, geralmente, para não dizer bandido, eu vou chamar de mercenários, né? Porque foi isso que eles foram contratados, né? Brasileiros com algum treinamento militar muito elaborado, né? Eles foram contratados para lutar na Angola e depois que Portugal venceu as revoltas em Angola, certo? Essas pessoas acabaram voltando para a América Portuguesa e ficaram sem nenhuma remuneração, sem nenhum tipo de trabalho. Beleza? Então essas pessoas acabaram sendo captadas por esses senhores de engenhos, entendeu? Elas começaram a ser chamadas, direcionadas por esses senhores de engenhos para recrutar pessoas em regiões pobres que possam servir como um grupo armado para que buscasse, presta atenção, buscasse mão de obra indígena para trabalhar nas fazendas de engenho. Essa é a ideia, são essas pessoas. Então, o que é esse bandeirante? Ele é um mestiço, irmão. Ou ele é negro, ou ele é indígena, entendeu? Porque é fundamental que exista negros indígenas dentro desses grupos para que eles consigam adentrar o interior com mais segurança, saber o que pode comer, o que não pode, o que é venenoso, o que não dá, entendeu? Que era um conhecimento unicamente elaborado por quem? Pelos indígenas e pelos povos pretos que estavam em regime de liberdade, né, fugitivos desse regime escravista que era implementado na América Portuguesa. Beleza? Então, quem são essas pessoas? Eles são um grupo muito plural. O que você tem em comum entre eles? Você tem a maioria, 99% deles são pessoas em situação muito pobres, né, e a minoria, que é aquelas que saem em retrato, em monumentos, o que for, eles são mercenários, entendeu? Eles são mercenários que foram contratados pela coroa portuguesa para combater na Angola e posteriormente vieram para cá, não tinha ocupação e eles foram captados por esses senhores de engenho, beleza? Importante isso, a gente quebrou muitos preconceitos só nessa fala, beleza? Nesses 4 minutinhos aí. Desculpa, tá? Então essas expedições, como eu já disse, adiantei, ela tinha 2 cunhos, 2 funções. A primeira e mais importante, capturar nativos para vender como escravos, beleza? Tanto escravos tanto
pessoas que fugiram do regime de escravidão e se aglomeravam em quilombos, que era a principal organização de resistência anticolonial e antirracista dentro do contexto da América Portuguesa, como também nativos indígenas, beleza? De diversas culturas e povos que são ameríndios, beleza? Então, nesse momento, a gente tem que essa é a principal ação, é aquilo que tira essas pessoas do que não estavam fazendo nada, estavam jogados lá na cidade de São Vicente, naquela região sudeste, e eles começam a trabalhar agora a mando de um mercenário, certo? Que é contratado por quem? Por um senhor de engenho, beleza? Então, essa é a principal função, principal mesmo, tá? A segunda, secundária e não menos tão importante, é o objetivo de procurar riquezas, metais preciosos, que foi algo que não foi encontrado desde o início da colônia, certo? Em abundância, entendeu? Foi encontrado em pequenas quantidades, mas em abundância que envolvesse um grande foco, chamasse bastante a atenção da metrópole, ainda não. Será encontrado com eles, nesse movimento de apresamento indígena, eles acabam encontrando, tá? Então a gente já falou, né, algumas coisas sobre os indígenas, aqui a gente está quebrando muitos preconceitos, tá? Os indígenas, eles são os indígenas aculturados, que são aqueles que viviam em aldeamentos. Aculturados a qual cultura? A cultura europeia. Então eles viviam em que tipo de aldeamento? Aldeamento que tinha como figura principal de aculturação o jesuíta, beleza? Então nesse momento eles acabam sendo mais valiosos para esses senhores de engenhos e esses mercenários, os bandeirantes, eles vendiam mais caro esse indígena, né, que era aculturado, que era pego em agrupamentos jesuítas, né, por ele já conhecer determinadas coisas como a comunicação, a cultura, o plantio, o convívio com esses europeus, beleza? Então já por ele estar mais introduzido na cultura europeia, ele valia mais. Então a gente já vê que o confronto entre bandeirante, né, e jesuíta é muito, muito forte, entendeu? Beleza? Importante. Né? E além disso, você tinha duas bandeiras, né? Você tinha a bandeira de contrato, a bandeira autônoma, né? Que os caras saíam a vida louca aí, e a bandeira de contrato, né? Essas bandeiras de contrato, elas são aquelas que são contratadas tanto pela coroa, né? Que foi tanto pela coroa, tanto por fazendeiros, né? Tanto para capturar indígenas aculturados ou indígenas mesmo, certo? Que não estão em aglomeração jesuíta, como também atacar quilombos. Essa é a principal atividade dos bandeirantes, que são bandeiras de contrato pela metrópole, beleza? Então, esses bandeirantes que são contratados para combater esses quilombos, né? Porque o quilombo ele era uma ameaça extremamente grave para a América Portuguesa, né? A América Portuguesa não, para a metrópole. Por quê? Porque ele era um agrupamento muito bem elaborado, muito fortemente armado, né, e com uma cultura muito solidificada, né, que ia contra qualquer tipo de capitalismo mercantilista, racismo e movimento colonial. Então era uma luta muito bem elaborada e era uma luta anticolonial. Isso é muito importante. O quilombo ele tem um papel muito significante dentro da história do Brasil para a consolidação da cultura brasileira e por isso ele era tão atacado a ponto de da coroa contratar esses bandeirantes, unicamente armar eles para que eles consigam colocar eles com mais exércitos, né, para que eles consigam atacar esses quilombos. Aqui a gente tem a danças, né, do tapuias, né, que era uma dança antes da guerra, certo? Né? Eles estão aqui, ó, 1000 grau, nervosão, boladão, mano, preparado para matar bandeirante safado, tá? Então eles estão aqui se preparando para um confronto, para um grupo de bandeirantes que está adentrando o seu território, beleza? Então os confrontos eram travados e eram muito, muito violentos, tá? Então aqui a gente tem outra questão, né, já passando pela questão do apresamento indígena, agora a gente vai falar um pouco dos metais preciosos, que não é uma segunda atividade sim, mas ela não é tão menos importante, tá? Mas eles buscavam na realidade como primeira e fundamental coisa que direcionava ele ao interior por causa também de financiamento, era o apresamento de mão de obra para se transformar em escravos, né? Subjugar essas pessoas livres em escravos, tá?
ou recapturar esses escravos, ou destruir o principal meio de luta anticolonial, que eram os quilombos. Tá? Então aqui a gente tem que eles descobrem regiões, né? Eles vão adentrando esse território, eu vou mostrar o mapa, vai ficar bem legal para vocês, eles vão adentrando esse território e eles vão descobrindo algumas regiões que têm metais preciosos, como jazidas de diamante, Serra Frio, que hoje é chamada de Diamantina, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, e regiões posteriormente de Mato Grosso e Goiás, quando eles acabam sendo expulsos da Vila Rica, né, Caeté, em Minas Gerais, e da Serra Frio. Beleza? A gente vai explicar melhor, tá? Então aqui a gente tem um mapinha top para vocês entenderem, aqui é importante, ó. Primeiro mapa, essa linha azul são bandeiras de contrato, contratado por quem? Por governadores gerais, por senhores de engenho e pela coroa portuguesa, pela metrópole, para combater o quê? Aqui nessa região do Nordeste, os quilombos. Por que os quilombos eram tão ameaçados eles eram eles tinham um grande impacto de preocupação dentro, porque eles estão numa região extremamente economicamente estratégica. Então eles tinham um confronto muito forte com os engenhos, tá? E como eu disse, por eles serem muito elaboradamente militarmente, com táticas de guerra e com armamento, fogo mesmo, né? Você tinha essa região aqui que é a Serra da Bahia, né? Serra da Barriga, certo? Que você tinha aí um confronto, era um lugar extremamente difícil de acesso, certo? Mas você tinha esse risco, esse confronto, essa tensão muito forte aqui. Então, essas bandeiras são fundamentais para a metrópole, esses mercenários são fundamentais para combater essa luta anticolonial que eram os quilombos, beleza? Além disso, a gente tem em verde aqui as bandeiras, né? Só uma representação, tá, pessoal? Em verde aqui as bandeiras que seguiam em busca que descobriram, na realidade, não é que seguiram em busca, todas seguiram em busca de metais preciosos e indígenas, menos essas azuis que são mais direcionadas. Todas aqui seguiram com o mesmo objetivo. Só que algumas, como essas aqui, elas descobriram ouro e metais preciosos, certo? Metais preciosos que já é ouro. Como aqui em Vila Rica, em Goiás posteriormente e em Cuiabá, beleza? E essas em vermelho são bandeiras que têm um cunho que teve grande impacto em relação à venda e econômico e em número também de apresamento de indígena, entendeu? Então aqui é importante vocês verem que é bem na região sudeste, bem na região de São Paulo. O que essas bandeiras começaram a fazer? Conforme elas foram atacando cada vez mais as tribos indígenas, esses indígenas foram adentrando o território, fugindo desses bandeirantes ou derrotando esses bandeirantes, certo? Só que tinha um alvo que era muito vulnerável, né? Basicamente, as tribos, né, que eram aculturadas pelos jesuítas, beleza? Então essas tribos são muito atacadas, muito. Os jesuítas são muito atacados por esses bandeirantes, por esses mercenários. E o que acontece? Eles são atacados, o que eles fazem? Eles fogem, eles vão descendo cada vez mais para a região sul do país, a ponto de fundar outras colônias não, fundar outras vilas lá embaixo. Eu já vou chegar nesse momento, tá? Então vamos já destacar pelo que mais importou para Portugal, tá? No primeiro momento, que é a questão aqui, tanto dos Palmares, mas nesse primeiro momento a gente vai falar mais da questão das minas, do encontro de metais preciosos. Quando encontrou esses metais preciosos, como naquele mapa lá em cima, na outra aula de diversificação, a gente viu que eles são regiões enormes, né? Tanto no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, certo? Então essas regiões começaram a produzir muitas toneladas de metais preciosos. Então o que aconteceu? Elas foram ocupadas num primeiro momento por esses mercenários, certo? Só que esses mercenários tiveram um incômodo ali, né? Eles invadiram, né? Eles dominaram aquela região, eles conquistaram, foi uma guerra, né? Eles chegaram lá, destruíram tudo e ficaram com a região por causa das jazidas de metais, certo? Eles começaram a ser invadidos, né? Invadidos não, né? Porque não é deles. Mas assim, eles começaram a ter pessoas, grupos de diversas regiões da América Portuguesa, elas começam a adentrar dentro dessa região para tentar explorar esse metal precioso, o ouro também, essas regiões de metais. Essas pessoas que são os estrangeiros, segundo a perspectiva dos bandeirantes, que entendiam que aquela terra era deles, certo? Sendo que na realidade eles guerrearam, destruíram os verdadeiros donos da terra, né, que estavam lá,
certo? E posteriormente tomaram por si como sua propriedade e a partir disso os que estavam vindo a explorar aquela região também, eles chamavam de estrangeiro. Quem chamava? Os bandeirantes, tá? Beleza. Então esses colonos de diversas partes da América, os forasteiros, eles começam a adentrar nessa região e eles começam a entrar em confronto com esses bandeirantes, com esses mercenários, certo? E o que acontece? Começa a ter diversos confrontos armados, chegam a ter diversos confrontos armados e a coroa intervir com o exército, né? A metrópole intervir com o exército a ponto de decretar a vitória, né, para a metrópole, né? Lógico, né, cachorro? Eles expulsaram os bandeirantes e falaram, ó, quem manda agora nessa porra dessa terra sou eu, é a metrópole, é Portugal e quem quiser explorar essa terra vai pagar imposto para Portugal, ponto. Então os bandeirantes se fuderam e saíram da região, foram expulsos esses mercenários, certo? E eles se dirigiram para a região mais central, né, como eu disse, lá em Goiás e Mato Grosso, beleza? E acabaram descobrindo também riquezas lá, e teve esse mesmo confronto, beleza? Mas a Guerra dos Emboabas é importante você ver que grande importância, primeiro momento, descoberta de ouro. O que é importante nessa guerra? Vem muita pessoa para essa região, uma região que não era muito ocupada, era ocupada na realidade por nativos da região mesmo, que foram mortos ou expulsos, né, por esses mercenários bandeirantes. Nesse momento, o que é importante? Além dessa vinda muito forte de pessoas para cá, Portugal agora começa a... Opa, aqui não, agora eu preciso prestar atenção ali, porque senão é uma coisa que me dá muito dinheiro. Né? Em vez de vender açúcar para pegar ouro, eu posso extrair ouro direto. Então é muito mais atraente para Portugal. Isso é importante o que eu estou falando, tá? Então essa destruição, vamos falar já saindo da questão do ouro, porque a gente vai ter uma aula só dela, tá? Voltando aqui para a questão entre jesuítas e bandeirantes, nessa destruição dessas missões jesuítas, fizeram que esses bandeirantes fossem cada vez mais indo para o sul do país, por exemplo, aqui. Então ele estava nessa região aqui, ó, o sudeste, lá para cima na real ainda, né? Vários agrupamentos jesuítas aqui, eles foram fugindo dos mercenários até fundar as 7 povos das missões do Sacramento, colônias do Sacramento, beleza? Os 7 povos da colônia do Sacramento. Né? Os 7 povos da missão e a colônia do Sacramento. Falei errado, tá? Beleza? Então, ó, só para ter uma missão aqui, ó, eles fugiram para essa região por causa disso daqui, dessas bandeiras de apresamento indígena. Então, eles acabaram parando aqui, ó. Entendeu? Fugiram mesmo do alcance desses mercenários para tentar sobreviver. Beleza? Então, voltando, esse conflito é importante, vocês verem que eles vão mais para essa região sul. E a gente vai falar um pouco ainda também, já mudando um pouquinho de assunto, ainda dentro dessa expansão, a atividade da carne começa a se desenvolver muito forte. Então, dentro dessas colônias, dessas missões, 7 povos das missões e a colônia do Sacramento, e toda essa região, ela começa a se desenvolver com a chegada desses jesuítas, com a chegada desses indígenas, começa a se desenvolver cada vez mais atividade pecuária, né? Que são grandes fazendas de gado, que são chamadas de estâncias ou currais, beleza? E o que é produzido? O charque, basicamente da guerra da farroupilha, beleza? Que é a carne seca, que é salgada, certo? Para conservá-la, beleza? Então, a partir disso, a gente fez um panorama bem geral para vocês entenderem um pouco como é a complexidade que tem de atividades. E o mais importante desse vídeo aqui também, que é muito, muito importante, são os bandeirantes, são esses mercenários com essas 3 atividades. A atividade de combate a lutas anticoloniais, né? Então eles lutavam, eles eram contratados. Eles não vão destruir o quilombo porque se ninguém pagar para eles, entendeu? Eles só vão lá lutar a favor de Portugal ou de um governador geral, ou seja, eles são mercenários, você só ganha a força dele através do dinheiro, quem pagar melhor, né? Tipo, por exemplo, quem pagar mais leva a força de trabalho deles, entendeu? Então você tem a destruição de muitos quilombos muito relevantes, como o do Palmares, por exemplo, ele é destruído por missões de contrato desses mercenários, como o apresamento indígena e esse confronto direto aí com os jesuítas, que acaba expulsando eles cada vez, empurrando eles cada vez mais para o sul. Beleza? Então é isso, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais da mineração e o quanto isso aumentou algumas características e potencializou
a diversidade econômica nessa região. Ela potencializa cada vez mais, beleza? Então é isso, quebrada, e é nóis. Ah, as questões, elas vão ser, para ser respondidas, tá? E eu vou colocar o material disponível para vocês. É nóis.